Vamos iniciar a folha 3D, né? Antes eu vou explicar aqui onde nós vamos começar. Eu tenho aqui a pétala. Essa pétala tem essas correntes aqui, ok? Olha, todas elas têm essas correntes aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar, levantar pontos sobre essas correntes aqui, qualquer uma aí da sua flor. Então, para isso, eu deixo um espaçozinho aqui da ponta. Aqui eu vou levantar uma laçada, dessa forma, ok? Só para dar sustentação. Tenho aqui essa pétala, vou introduzir a agulha aqui, dentro, ok? Vou laçar a agulha com o cordão, com barbante, com o fio que vem do novelo, levanto um ponto baixo. A seguir, sob essa pontinha aqui, ó, eu vou levantar 3 correntes, ó. 1, 2, ela está aqui, passo ela para o outro lado. 3. Vou para a seguinte pétala, ok? Olha aqui. Vou introduzir a agulha e levantar um ponto baixo aqui, bem no topo da pétala aqui, ó. Ok? Vou aproveitar e vou esconder essa pontinha aqui. Levanto uma, passo para lá, 2, e passo a ponta para cá, 3, e passo a ponta para lá. Vou para a próxima pétala. Levanto um ponto baixo. Aqui eu já posso cortar essa pontinha, porque eu já fixei ela aqui, ela não vai se desfazer. Pronto. E agora eu vou circular tudo com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou para a próxima pétala, um ponto baixo. 1, 2, 3. Vou para a próxima pétala, um ponto baixo. Ok? Ela vai ficando assim. Estou prendendo as pétalas aqui e formando uma base para a próxima volta. Então vamos lá. 1, 2, 3. A próxima pétala, um ponto baixo. 1, 2, 3. Na próxima pétala, um ponto baixo. 1, 2, 3. Você deve tomar cuidado para não pular nenhuma pétala. 1, 2, 3. Um ponto baixo. 1, 2, 3. Um ponto baixo. 1, 2, 2, 3. E um ponto baixo. 1, 2, 3. Eu tenho pétalas aqui ainda. Um ponto baixo. 1, 2, 3. Tenho aqui o ponto baixo que nós iniciamos, ok? Então aqui vou unir com um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo. Olha só, ficou assim. Se você colocar aí na mesa, ele vai assentar direitinho. Aqui no avesso ficou assim. Ok? Olha só. E aqui ficou assim. A flor assentou direitinho, né? Agora vamos para a próxima volta, que compõe a folha 3D. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, uma corrente, laço a agulha lá, peguei a agulha, um ponto baixo e 2 correntes. 1, 2. Aqui é o mesmo que um ponto alto. Levanto mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. E desta vez levanto 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço a agulha, vou para o próximo espaço e levanto 3 pontos altos.
ficando dessa forma. A seguir, levanto 1, 2, 3 correntes. Laço, vou para o próximo espaço e levanto mais 3 pontos altos. Ok? Ficando assim. A seguir, eu vou repetir isso aqui. Então, será 3 pontos altos, 5 correntes. 3 pontos altos, 3 correntes. 3 pontos altos, 5 correntes. Como um sim e um não. Ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espaço, 3 pontos altos. Três correntes e 3 pontos altos. Ok? Então, vou seguir assim até o primeiro ponto alto que eu levantei. Então, vamos lá. Olha só, levantei aqui todos os pontos com os espaços de 5 correntes e 3 correntes, ok? Agora, eu vou finalizar aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, e um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente das duas que eu levantei, mais o ponto baixo, ok? A seguir, eu vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixo. A seguir, vou levantar 1, 2, 3, 4 correntes. A partir daqui, nós vamos levantar a base para se fazer as folhas. Então, levantei 4 correntes, laço a agulha 2 vezes. Aqui eu tenho espaço de 5 correntes. Vou introduzir a agulha e levantar um ponto alto duplo, dessa forma. A seguir, uma corrente, laço a agulha 3 vezes, aqui nesse mesmo espaço, levanto um ponto alto triplo. Laço a agulha, fiz uma corrente, vou laçar a agulha 4 vezes. 1, 2, 3, 4, e vou levantar um ponto quádruplo. Laço a agulha, derrubo 2 laçadas, laço, derrubo 2, laço, derrubo 2, laço, derrubo 2 e laço, derrubo 2 laçadas. Ok? Essa aqui é a metade da base. Agora nós vamos repetir tudo isso novamente de forma decrescente. Aqui eu levantei o ponto alto quádruplo, levanto uma corrente e laço a agulha 4 vezes. Vou levantar mais um ponto alto quádruplo. Uma corrente, laço a agulha 3 vezes e levanto o ponto alto triplo. Uma corrente, laço a agulha 2 vezes, levanto o ponto alto duplo. E 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Tenho aqui na base 3 pontos altos, no ponto do meio, levanto um ponto baixo. Ficando dessa forma. Então, em todos os espaços com 5 correntes, eu vou levantar esses pontos, que é um ponto alto duplo, um espaço de uma corrente, ponto alto triplo, espaço de uma corrente, ponto alto quádruplo, espaço de uma corrente. Volto a repetir ele em forma decrescente. A seguir, levantei as 4 correntes, um ponto baixo. Vou levantar agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular na base um ponto alto, 3 correntes, mais um ponto alto. No próximo ponto alto, levanto um ponto baixo, ficando dessa forma. Agora, basta repetir toda essa repetição por toda a volta. Volto a levantar 1, 2, 3, 4 correntes. Laço a agulha 2 vezes no espaço de 5 correntes. Levanto ponto alto duplo. Uma corrente de espaço, laço a agulha 3 vezes, levanto ponto alto triplo. Laço a agulha, derrubo 2 laçadas, derrubo 2, derrubo 2 e derrubo 2. Uma corrente, laço a agulha 4 vezes e ponto alto quádruplo. Uma corrente de espaço, laço a agulha 4 vezes e levanto novamente no espaço de 5 correntes, ponto alto quádruplo. Uma corrente de espaço, laço a agulha 3 vezes,
ponto alto triplo. Laço a agulha 2 vezes, depois de fazer o espaço de uma corrente, e levanto ponto alto duplo. A seguir, levanto 1, 2, 3, 4 correntes. Na base, pulo um ponto alto, vou para o próximo e levanto um ponto baixo. Agora basta repetir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 3 pontos, o do meio, levanto o ponto baixo, ok? Então, vou seguir essa sequência por toda a volta até o ponto de união, que será o ponto baixo que eu levantei aqui. Então, vamos lá. Bom, levantei as bases aqui das folhas. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou finalizar aqui. Aqui eu já tenho o ponto baixo. Vou levantar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho aqui o primeiro ponto baixo. Vou levantar um ponto baixíssimo sobre ele, fazendo assim o ponto de união. Bom, a seguir eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, 2 e 3. A seguir vou levantar um ponto baixo aqui nesse espaço e sobre esse ponto alto duplo mais um ponto baixo. Feito isso, vou levantar 1, 2 correntes. Agora eu vou usar a técnica de crochê tunisiano, ok? Então eu vou mudar a forma de pegar na agulha, porque para mim fica melhor. Se para você assim continua confortável, tudo bem, mas eu prefiro mudar a posição que eu pego a agulha. Laço a agulha uma vez e vou levantar sobre esse ponto alto duplo 4 pontos altos sem finalizar, ou seja, 4 meio ponto alto. Então vamos lá. Lacei a agulha, laço, levanto, tiro apenas 2 laçadas e reservo a laçada na agulha. Laço, levanto o ponto alto sem finalizar, derrubo 2 laçadas e reservo a laçada na agulha. Laço, laço novamente, levanto a laçada, laço e derrubo 2 laçadas. Tenho uma, após a laçada inicial, tenho 1, 2, 3, falta uma laçada. Ok, aqui nós temos 4, após a primeira laçada, temos 1, 2, 3, 4 pontos altos sem finalizar. A seguir, vou laçar a agulha 2 vezes. Vou levantar aqui um ponto alto duplo sem finalizar. Ok, levantei a laçada, laço novamente, derrubo 2 laçadas, laço novamente e derrubo 2 laçadas, restando uma laçada desse ponto na agulha, ok? A seguir, vou laçar a agulha 3 vezes, 1, 2, 3, e vou levantar um ponto alto triplo sobre esse mesmo ponto de base. Laço, levanto 2 laçadas, laço, derrubo 2 laçadas, laço e derrubo mais 2 laçadas, ficando dessa forma. A contar da primeira laçada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sem finalizar. Agora eu vou finalizar todos na forma da técnica tunisiano. Laço a agulha, derrubo 2 laçadas, 1, 2, laço a agulha, derrubo 2 laçadas, 1, 2. Laço a agulha, derrubo 2 laçadas, laço a agulha, derrubo 2 laçadas, laço a agulha, derrubo 2, laço a agulha, derrubo 2. A seguir, vou levantar 2 correntes, 1, 2. Agora, a minha intenção é que essa pétala aqui, essa folha, essa primeira folha que é menor, ela caia aqui naturalmente. Mas se eu continuar aqui, olha só, ela vai ficar, né, rebelde aqui para cair. Então, para que isso não aconteça, nas 3 primeiras folhas aqui dessa parte, ao levantar as 2 correntes, eu vou passar a agulha aqui por baixo do fio, levantar aqui, girar e voltar a ponta aqui, ok?
Assim, essa folha ela cai naturalmente aqui. A seguir, vou para o ponto alto triplo, na base dele aqui em cima, levanto um ponto baixo. Levanto uma, duas correntes, laço agulha, e agora vou levantar 6 pontos altos sem finalizar. Então vamos lá. Laço agulha, derrubo 2 laçadas, laço, levanto a laçada, laço, derrubo 2 laçadas. Dessa mesma forma, vamos lá, o terceiro ponto alto sem finalizar, o quarto, o quinto ponto e o sexto ponto alto sem finalizar, ok? Então, a partir da primeira laçada, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vou levantar um ponto alto duplo sem finalizar. Aqui, derrubo 2 laçadas, laço, derrubo 2 laçadas. A seguir, ponto alto triplo sem finalizar. Basta derrubar de 2 em 2 laçadas. Feito isso, vou derrubar todas as laçadas de 2 em 2. Laço agulha, derrubo 2. Laço agulha, derrubo 2. Laço, derrubo 2. Laço, derrubo 2. Laço, derrubo 2. Laço, derrubo 2 e laço, derrubo 2. Feito isso, levanto 2 correntes. Vou fazer aquele mesmo processo de girar a agulha dessa forma. Tenho o ponto alto quádruplo, vou introduzir a agulha aqui na base e levantar um ponto baixo. 1, 2 correntes. Laço a agulha, vou levantar aqui 6 pontos, ou melhor, 8 pontos altos sem finalizar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos sem finalizar. A seguir, laço a agulha 2 vezes, ponto alto duplo. Derrubo 2 vezes, ponto alto triplo. Derrubo 2, laço, derrubo 2, laço e derrubo 2. A seguir, vou derrubar todas as laçadas de 2 em 2. Então, aqui, ao todo, a partir dessa primeira laçada, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou melhor, aqui eram 8 pontos altos. Então, vamos lá, falta mais 2. 1 e 2, sendo assim o oitavo. Então, a partir daqui da primeira laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos sem finalizar. Agora sim, laço a agulha 2 vezes, ponto alto duplo, laço a agulha 3 vezes, ponto alto triplo sem finalizar. Derrubo 2, laço, derrubo 2 e laço, derrubo 2. Agora sim, a contar dessa laçada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 laçadas na agulha. Laço, derrubo de 2 em 2. 2, laço, derrubo 2, derrubo 2. Basta ir derrubando, derrubo 2 e derrubo 2, ok? Ficando dessa forma. A seguir, vou levantar 1, 2, 3, 4 correntes, vou voltar com pontos baixíssimos, eu pulo a primeira corrente, na segunda, um ponto baixíssimo. Na próxima, ponto baixíssimo.
E aqui na próxima, ponto baixíssimo. Então aqui eu voltei com 3 pontos baixíssimos. Aqui eu tenho uma base desse ponto alto quádruplo. Vou introduzir a agulha, levantar um ponto baixo sobre ele. Aqui eu vou girar a agulha daquela mesma forma, passo a agulha aqui por baixo, levanto ela, volto aqui, tenho ela aqui na frente novamente e solto a pétala. Aí ela repousa aqui normalmente, ela ficou distorcida, ok? A seguir, eu vou fazer o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui em ordem decrescente. Vamos fazer tudo de novo. Laço a agulha, nesse ponto alto quádruplo, vou levantar 8 pontos altos sem finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço a agulha 2 vezes, levanto o ponto alto duplo. Sem finalizar, levanto 2. Opa, perdi aqui, 2 pontos. Laço a agulha, derrubo 2 laçadas, laço a agulha, derrubo 2 laçadas. Ponto alto triplo. Laço a agulha, derrubo 2 laçadas, laço a agulha, derrubo 2, laço a agulha e derrubo 2 laçadas, ficando dessa forma. Então aqui, a contar dessa laçada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laço, derrubo de 2 em 2. Ok? Agora aqui vou levantar 1, 2 correntes, vou lá para o outro ponto. Dessa vez eu não vou girar a agulha porque não há necessidade, ok? É só nessas 3 primeiras folhas aqui. As outras 3 não tem necessidade. 2 correntes, laço a agulha, levanto 6 pontos altos sem finalizar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço a agulha 2 vezes, levanto o ponto alto duplo. Laço a agulha 3 vezes, ponto alto triplo. Derrubo 2 e derrubo 2. A contar da primeira laçada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E derrubo de 2 em 2. Levanto 2 correntes, venho aqui para o ponto alto duplo, na base dele levanto um ponto baixo, 2 correntes, e levanto aqui 4 pontos altos sem finalizar, 2, 3, 4, ponto alto duplo sem finalizar, lacei a agulha, derrubo 2 laçadas, lacei a agulha, derrubo 2 laçadas, ponto alto triplo, derrubo de 2 em 2 laçadas, 1, 2 e 3, ok? A contar da primeira laçada, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, agora derrubo de 2 em 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok?
A seguir, uma, duas correntes. Volto aqui para o outro lado, ó, eu tenho aquelas 4 correntes aqui. Vou levantar 2 pontos baixos nesse espaço de 4 correntes. Feito isso, eu tenho aqui na base 3 correntes e 5 correntes. Eu vou levantar 3 pontos altos pegando essas 2 correntes, ok? Olha só. 1, 2, 3 e 4. A seguir, vou levantar 1, 2, 3 correntes, volto aqui na base desse ponto e levanto um ponto picô, fazendo aqui um ponto baixo. A seguir, levanto mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Ficando dessa forma. A seguir tem aqui as 4 correntes, levanto um ponto baixo aqui, sobre esse ponto alto duplo, um ponto baixo, ok? Levanto 2 correntes e volto a fazer o que eu fiz aqui na primeira folha. 4 pontos altos sem finalizar. Um ponto alto duplo. Enquanto eu estou levantando aqui os pontos, para mim até dá para fazer dessa forma. Mas quando for puxar, derrubar as laçadas, aí eu tenho que pegar na agulha de outra forma. Aqui eu até consigo, ó. Só que eu não acho que fica prático. Então prefiro segurar assim. Levanto 2 correntes, vou girar a agulha, como eu fiz lá no início. E volto aqui, levanto um ponto baixo. E sigo fazendo a mesma repetição até o ponto de união. Que será aqui nesse ponto baixo, ok? Olha só como está ficando. Então, para você que tem dúvida ainda sobre a folha 3D, volta o vídeo aqui no início, ok? Porque se eu for fazer todo na íntegra, né, vai demorar muito, vai ficar muito estendido o vídeo. Então, não é legal para você, espectador, e para mim também não, ok? Então, eu vou preencher aqui e volto para fazer a finalização da volta. Combinado? Então, vamos lá.